Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Novamente, né, eu tô aqui para gravar esses videozinhos para vocês, tá? Que vai nos ajudar, né, nesse pessoalzinho que não tá conseguindo ir no presencial, seja aqueles que também tá fazendo rodízio, né? Então, tem a galerinha que tá indo, né, semana sim, semana não, e tem a galera que não tá indo, né, ainda tá no remoto. Então, eu estou gravando essas aulinhas aqui para poder ajudar vocês, para vocês não ficarem tão perdidos do que a gente tá conversando, tá? Porque eu vou passar atividade depois, alguma provinha, alguma coisa assim, e é importante vocês saberem o que eu estou passando, tá? Então, não se esqueça de continuar fazendo as atividades do Centro de Mídias, é muito importante, tá? Então, quem não fez ainda, corre atrás para depois não ficar aquela loucura de final de bimestre, tendo que fazer um monte de atividade de uma vez, 100, 150, quase 200 atividades. Então, vai fazendo um pouquinho por dia para vocês ficarem tranquilos. Segunda coisa, tudo que eu já fiz, todas as aulas, atividade, o projeto de livro, tudo vai estar na descrição do vídeo, tá? Assistam todos os vídeos, prestem atenção lá em tudo que eu tô falando, fechou? Porque senão depois vai ficar perdido. Beleza? Então, a gente falou até agora, né? Na primeira semana a gente falou com vocês do oitavo ano. Nós conversamos sobre os conceitos fundamentais da geografia, né? O primeiro assunto. Depois a gente falou de cartografia e orientação, tá? A semana passada a gente falou de demografia e geografia das populações, que é o que eu vou passar hoje, tá? E nessa semana, para quem está indo no presencial, eu já estou falando de organizações e regionalizações do espaço mundial, tá? Para vocês saberem a linha que a gente tá trabalhando, tá bom? Então é isso. Eu vou começar falando aqui, né? Eu vou mostrar alguns indicadores para vocês, o que é demografia, tudo. No final eu vou dar uma ênfase ali para a gente falar um pouquinho do que é IDH e índice de Gini, tá? Que é um dos indicadores também. Mas eu vou tentar ser rapidinho, não quero demorar muito, 30 minutinhos no máximo. Mas vocês vão ter que pesquisar mais, enfim, correr atrás de mais informações, tá? Como não está indo em sala de aula, tem que correr atrás desses temas aqui por fora, tá? Então vamos lá, como que eu já falei, né? O primeiro tema de hoje o primeiro tema, o tema da aula de hoje vai ser demografia e geografia das populações, tá? Basicamente, as duas são muito parecidas, tá? Então, primeira coisa, as duas trabalham com população, tá? Demografia significa o quê? Né? Grafia significa escrita, descrição, e demo, povo, então seria descrição do povo, descrição das populações, tá? Então é uma área do conhecimento, né, que se preocupa com as mudanças, com a dinâmica, né, da população em geral. Pode ser de uma cidade, de um país, de uma região, tá? Então, a gente sempre vai ver lá, né, saiu no jornal essa semana passada, que o Brasil chegou, segundo a estimativa do IBGE, a 213 milhões de habitantes. Tá? Então, o IBGE faz, né, essas análises da população brasileira. Tá? Só que a demografia está mais preocupada com os números. Né? O que a geografia da população vai fazer? Ela vai utilizar da demografia, desses dados da demografia, e vai fazer análises tendo em vista as questões sociais, né? Então, por exemplo, ele vai pegar lá uma população de Limeira, por exemplo, vai saber quantos números de idosos tem, de crianças, de pessoas mais velhas, né? Por faixa etária, né? Para planejar, né? Planejar, por exemplo, a compra de vacina, planejar se vai ter um hospital com uma especialidade mais para a galera mais velha ou mais jovem. Então, todos esses dados são importantes, não só para quem vai administrar esse estado, esse município, esse estado, essa região, o país, mas também para as empresas, né? Então, por exemplo, quando ela vai abrir um McDonald's, por exemplo, em uma cidade,
ela tem que fazer um estudo daquela cidade, se ela é viável ou não, se tem uma população que seja relevante para colocar ali, por exemplo, o McDonald's, ou de repente a cidade não tem tanta população, mas as outras cidades pequenas ao redor vai nessa cidade para poder consumir nesse McDonald's. Então são várias coisas que a demografia e a geografia das populações nos ajudam a entender, tá bom? As diferenças desses povos, dessas populações. Beleza? Então, a geografia utiliza desses dados quase que diariamente, né? Então, vocês vão ver no decorrer aí dos anos, vocês estudando geografia, vocês vão estar sempre vendo indicadores de população, índices que trabalham com a questão populacional, e às vezes ela não é só populacional, né? Ela está relacionada com a economia, com questões sociais, pobreza, riqueza, enfim. É bem interessante, tá? Então, a gente vai avançar mais um pouquinho aqui. Fechou? Então, outra coisa importante para a gente entender aqui, já que a gente está falando de população, é que essas populações se movimentam, tá? Então, toda vez que a população se movimenta, ela é chamada de migrante, tá bom? Então, me desloquei, saí de Limeira, fui morar em Presidente Prudente para estudar. Estou migrando, tá bom? Daí, esse migrante, que é qualquer pessoa ou grupo que se desloca de um local para o outro, de um ponto do espaço ao outro, ele tem umas terminologias para a gente, umas palavrinhas, para a gente entender se essa pessoa, esse grupo, está chegando ou ele está saindo, tá bom? Mas atenção, ao mesmo tempo ele é os dois, tá? Então, por exemplo, eu fui morar em Presidente Prudente para estudar. Então, eu saí de Limeira. Então, eu sou um emigrante de Limeira. Estou saindo de Limeira e indo para Presidente Prudente. Quem está lá em Presidente Prudente, que está vendo eu chegar de Limeira, pro prudentino, eu sou imigrante, porque eu estou chegando, tá? Então, ao mesmo tempo, nós somos os dois, porque ao mesmo tempo eu estou saindo de um lugar e chegando no outro. Então, a gente está... Eu vou passar o slide, tem mais alguns exemplos. Então, os europeus, durante um tempo, emigraram para o Brasil. Eles saíram da Europa e veio para o Brasil. Mas, ao mesmo tempo, essa galera que está entrando, nós que somos brasileiros, nós estamos vendo eles entrando no nosso país, a gente vai falar, olha lá, os imigrantes europeus, tá bom? Então, ao mesmo tempo, ele é os dois, não pode confundir, tá? Para lembrar essa palavra de E e I, lembra de exportação e importação, né? Exportação é quando que você vende algo para outro país, para fora. E importação é quando que você compra um produto do país, né? Você entra lá no AliExpress e pede um celular. Então, esse produto está vindo de outro país, que é a China. Por isso que é um produto importado, com a letra I, tá? Então, aí é importante, né? Vocês entenderem essa ideia de importação, né? E exportação, e que vai ser a mesma ideia aqui. Então, ó, migrante, todo aquele que se locomove. Emigrante, aquelas pessoas que saíram, né? E imigrante, aquelas pessoas que chegaram. É a mesma coisa de exportação e importação. A letra E tem essa conotação, né? I de internacional e o E de exportação, né? Então, internacional que está vindo de fora. Então, lembre de importação e exportação, acho que é uma associação mais fácil de se fazer, tá? Então, vamos lá. Então, aqui, ó, vou mostrar aqui, ó, uma imagenzinha aqui, né, das primeiras migrações humanas, tá? Porque o ser humano é um bicho que migrou. A história da humanidade é uma história de movimento, né? Então, a gente nasce na África, né? A gente surge, na verdade, a gente não nasce, né? A gente surge aqui na África, tá bom? Os nossos primeiros ancestrais hominídeos, né? E eles começam a se espalhar por todo mundo até chegar aqui na América, tá bom? Então, tem várias... Isso demorou muitos anos, tá, gente? Demorou aí uns 40, 50, 60 mil anos, tá? Então, levou um bom tempo e não foi só de um modo, né? Foram de vários.
Então, o ser humano, já dá para a gente perceber que o ser humano, ele migra, ele muda de local muito, né? Muitas vezes, e isso não ocorre só hoje em dia. Já aconteceu quando que, né, há muito tempo atrás, tá bom? Então, a partir disso, sabendo que essa população ela se movimenta, né, ela tem essa dinâmica, né, essas transformações, né, que elas vão mudando, né, ela vai mudando o perfil, enfim. A gente tem alguns conceitos básicos da demografia que vocês vão aprender, tá? A primeira delas é a mais simples, população absoluta, beleza? Ou seja, se eu falar assim, o Brasil tem 180 milhões de habitantes. É um número, 180 milhões, tá bom? Limeira tem em torno de 300 mil habitantes, né? Então, é esse que é a população absoluta, 300 mil. Sei aonde que ela tá? Não sei. Que bairro que é mais populoso? Qual é a faixa etária que tem mais população em Limeira? É mais jovem, é mais velho, é mais adulto? Não sei. Mas eu sei que Limeira, a população absoluta, se eu contar todo mundo que tem na cidade de Limeira, 300 mil. Beleza? Então é um número exato lá de quantas pessoas tem. Agora, eu não sei se é homem, se é mulher, se é idoso, se é branco, se é negro, não sei, tá bom? Se é rico, se é pobre, eu não tenho. Os próximos indicadores vai ficando mais, a gente vai conseguir entender mais, tá? Então, eu vou avançar aqui, tá, gente? Olha aqui, ó. Então, aqui tem um mapinha, né, que vocês já aprenderam a ler, né, da população absoluta do Brasil, tá? População estimada, tá, gente? Porque ainda não foi feito o censo em 2020, então isso daqui é feito por cálculo matemático. Agora aqui, ó, já é um dado um pouquinho melhor, né? Eu consigo saber aonde que está mais concentrada essa população, pelo menos. Então a gente consegue ver aqui no mapa, né? Aqui na legenda, desculpa. Quanto mais escuro, maior o número de população. Então, olha aqui, ó. 46 milhões é o que tem o estado de São Paulo. Então, é o estado mais populoso. Depois vem Minas, Rio de Janeiro, Bahia, Paraná e Rio Grande do Sul. Consigo saber aonde que está localizada essa população? Está mais para o litoral? Está mais para o centro do estado? Não sei. Mas eu sei que o estado de São Paulo, em termos absolutos, é o estado com maior número de população. Fechou? Mas é como eu falei para vocês. Pode ser que tenha outro estado que, por exemplo, ele tenha mais população em porcentagem, por exemplo, de homem do que mulher. Daí isso eu não consigo saber, tá bom? É o próximo conceito, tá bom? Então, relembrando, né? Lá na aulinha de cartografia, olha aqui. Aqui está o título, beleza? Aqui está a orientação, tá? Aqui está a barra de escala, a escala, tá? E aqui está a legenda, fechou? Então, de boa, tá tudo aqui, né? Então, a gente, aqui tem quem fez, né? Então, sempre para a gente ir lembrando esses elementos, né? E ler a legenda, que é lá, claro, né, gente? Vocês estão vendo aqui a legendinha, tudo bonitinho para vocês poderem analisar bem esse mapa, tá? Aqui outro exemplo também, tá? De um mapa de população absoluta, né? População total do mundo, beleza? Então a gente vê aqui, ó, que com mais de 1,3 bilhão de habitantes, a China e a Índia são os dois maiores países em termos populacionais, tá? Tô falando que é o mais rico, o que é o mais pobre, não, que tem mais mulher, que tem, enfim, eu tô falando em termos só de população, tá? Agora eu vou mostrar outro mapa só para vocês a título de curiosidade, tá? Esse mapa aqui chama mapa de anamorfose, tá? Então é um mapa que ele deforma, né? Olha aqui, é o mesmo mapa, né? Que deforma as formas, por isso que chama anamorfose, né? Morfose vem de forma, né? Então ele distorce a forma do território
daquele país para mostrar o dado que ele quer mostrar, que aqui nesse sentido é a população total. Então, olha aqui, ó, aqui ele só pintou, né? Se você olhar aqui, ó, ele só pintou, tá bom? A Índia, a China, né? O Brasil, mas manteve as proporções. Aqui o que ele fez, ó? Ele já não manteve, olha a Índia aqui, olha a China. Então a gente consegue ver, ó, a proporção da população desses países. Olha o México, que interessante. O México no outro mapa é pequenininho, ó, né? Olha aqui, ó. Mas populacionalmente, né, falando em termos populacionais, ele é grande. É que nem a Alemanha aqui também, né? Olha outro exemplo aqui. Outro exemplo. Olha aqui no Egito também, Etiópia. São países que têm territórios menores, mas são mais populosos. Olha aqui, olha o Egito aqui, ó, menorzinho aqui, ó. Olha a Etiópia, olha a Nigéria, olha a Alemanha, tá? Esse mapa da anamorfose é muito interessante, porque, né, parece que ele dá um soco no estômago da gente, ó. E isso que é o mais importante, ó. Aqui tem mais população. Você vê, assim, é bem visível. E aqui eu trouxe um quadro para vocês da população dos 20 maiores países do mundo em 2020 e, né, uma projeção para 2100, né? Então, ó, 70% da população mundial está concentrada nos 20 maiores países. Né? Olha o Brasil aqui, a sexta maior população do mundo, aproximadamente 213 milhões. Em 2100, muito provavelmente o Brasil vai cair, tá? Vai para 180 milhões, né? E daí aqui tem algumas revisões, ó. Em 2017 foi feita uma revisão que o Brasil vai estar em 190, tá? Mas isso é só estimativa, tá? Só uma estimativa, é feito por cálculo matemático. Eles pegam todos aqueles dados demográficos, né, que a gente falou lá que a demografia estuda, que a gente vai ver aqui alguns, eles colocam numa fórmula e eles conseguem prever, né, quanto de população mais ou menos vai ter. Pode ser que mude, é claro. Por exemplo, eles não estavam contando com a pandemia do Covid, né? Então, isso pode ter impacto na nossa população lá para frente. Isso com toda certeza vai ter, tá? Nas projeções. Vamos para o segundo conceito aqui, tá? Densidade demográfica ou população relativa, tá? A densidade demográfica é uma taxa, tá? Que mede o número de pessoas em determinado espaço, geralmente medida em habitantes por quilômetro quadrado. Também é chamado de população relativa porque toda vez que você vê relativo, é porque eles estão usando algum dado com porcentagem, ou por 100 ou por 1000, tá? Às vezes, né? Às vezes é por 1000 também. Então, olha aqui, ó. Olha a legenda aqui, vamos prestar atenção na legenda. Então, a gente tem aqui o título, densidade demográfica do Brasil em 2010, tá? Que não está falando que é aqui, ó, do Brasil em 2010. Habitantes por quilômetro. Então, como seria basicamente isso? Vamos imaginar 1 quilômetro, né? 1 quilômetro quadrado. Seria isso daqui, ó. Tá bom? No mapa, tá, gente? Então, aqui é 1 quilômetro. Cada lado tem 1 quilômetro, beleza? É isso que é 1 quilômetro quadrado. Todos os lados têm 1 quilômetro, beleza? E daí eles, né, fazem uma média para saber quantas pessoas vivem dentro desse 1 quilômetro, tá? Então, quanto mais vermelhinho aqui, mais pessoas vivem dentro de 1 quilômetro. Olha aqui, ó. O maior está aqui em mais de 100 pessoas, ou seja, tem 100 pessoas aqui dentro. Eu teria que ficar colocando 100 bolinhas aqui dentro para ter 100 pessoas aqui dentro, tá? E daí tem áreas que tem menos de 1. Isso já é bem mais interessante do que aquele outro mapa que a gente viu, né? Porque a gente consegue ver onde que está localizado a maior parte da população brasileira, tá? Ou seja, a maior parte da população brasileira está concentrada no litoral, né? Exceto aqui por Manaus, que está aqui no meio, que é a capital do Amazonas. E o Distrito Federal aqui, e algumas outras, né? Algumas outras capitais. E aqui no estado de São Paulo, que é o principal, né? Está localizado aqui, ó. Tá? No litoral também, mas entre São Paulo, Santos, é nessa região aqui, tá? Uma curiosidade, por que
a maior parte das cidades litorâneas brasileiras tem mais população. Por quê? Porque a gente começou a nossa colonização pelo litoral, tá bom? Então é só uma curiosidade aí para vocês pensarem, tá? Então a densidade demográfica é isso. Então ele é um mapa, né, que nos mostra, nos revela muito mais coisa do que o mapa anterior, né? Daí tem uma fórmula, tá? Então como que você vai calcular a densidade demográfica? Você vai pegar o total de habitantes e dividir pela área da cidade, né? Ou do estado, ou do país, enfim. Então, por exemplo, uma cidade tem 1 milhão de habitantes e 300 quilômetros quadrados de área, né, de território. Você faz uma fórmula, né? Olha aqui, você faz 1.000 dividido por 300, vai te dar o valor aqui de quantos, em média, né? Quantos habitantes por quilômetro quadrado, tá? Então vamos ver um quadrinho aqui. Olha aqui, ó, os países mais populosos do mundo, ó. Por isso que eu estou falando que são dados diferentes. População absoluta é uma coisa, população relativa é outra. Apesar das duas falarem da população, uma só vai falar assim, ó, o Brasil tem 170 milhões de pessoas, né, aqui em 2002. Mas olha a população relativa, é de 20 habitantes por quilômetro quadrado, tá? Agora vamos pegar aqui outro caso aqui, ó. Olha a China, tem quase 1,3 bilhões, 1 bilhão 252 milhões. Olha a população relativa dela, 135. Por quê? O território da China é grande. Apesar da população ser grande, o território é grande, tá? Olha Bangladesh, tem 127 milhões, bem menos, mas muito menos que a China, certo? Mas olha a população relativa, 966 pessoas por quilômetro quadrado. Por que aqui é maior? Porque Bangladesh é pequeno e tem uma população grande, tá? Então isso também dá para a gente começar a perceber algumas coisas. Olha aqui que interessante, olha a Rússia. Tem mais população que Bangladesh, só que olha aqui, ó, a população relativa. 9 habitantes por quilômetro quadrado. Por quê? A Rússia é gigantesca, é o maior país do mundo, territorialmente falando. Só que tem uma população que é a sexta maior do mundo. Só que quando você vai distribuir pelo território, né, vai dar 9 pessoas por quilômetro quadrado. É claro, né, se a gente pegar que nem aquele mapa que a gente viu do Brasil, que está com os pontinhos, a gente vai ver que tem uma concentração dessa população em alguns pontos da Rússia, principalmente ali do lado oeste, né, perto da Europa ali, lá do oeste, onde tem Moscou, enfim. Estão entendendo a lógica, gente? Então, a população relativa, ou a densidade demográfica, nos ajuda a entender a ocupação desse território, mas também, né, se a gente olhar o dado só pelo país, né, por exemplo, Limeira não tem 20 habitantes por quilômetro quadrado, Limeira tem 470. A cidade de São Paulo tem mais de 7 mil, mas aqui a gente está falando do Brasil todo, uma população que é grande, mas um território muito grande, né? E a população não se divide certinho no território, né? Como vocês viram no outro mapa, a população se concentra principalmente no litoral, então fica muito denso. Lembra que denso é isso, tem bastante, né? Densidade, tem muito, tá? Ó, sei lá, aquela bola é muito denso, aquele material é muito denso, você sabe que é um material rígido, pesado, que tem muito material, não é uma coisa fininha, né? É a mesma ideia, a densidade é disso, de você tentar entender a concentração ali, onde que está a maior parte da população. Tá? Mas é claro, com o tempo vocês vão entendendo cada vez mais esses índices, tá? Então vamos passar para o próximo, para a gente ir adiantando, tá? Superpovoamento ou superpopulação. Por que eu coloquei esse termo aqui? Esse termo eu acho um pouco equivocado, né? Porque ele fala o quê? Que é um quantitativo de população é maior do que os recursos sociais e econômicos existentes para sua manutenção. Tá. Mas a grande questão, o que ele está falando aqui? Né? Ele fez uma explicação aqui para falar assim, ó, a população é muito grande e aquele estado, aquele país não tem condições de manter aquela população. Ou seja, ele justifica a pobreza
falando que a culpa da pobreza é do aumento da população, de uma quantidade de população muito grande. É isso que esse termo aqui, que é de um conceito malthusiano, tá? Esse cara falava que Thomas Malthus, aqui tem um H, peraí. Thomas Malthus, o que ele falava? Ele falava assim, ó, gente, vai chegar num certo momento que vai ter mais pessoas do que a capacidade produtiva do mundo. Então, ele vai falar, vai ter fome. Só que ele não esperava que ia ter a Revolução Industrial. Então, isso daqui já não se justifica, tá? Tanto que não se justifica, se a gente for pegar os dados de produção de alimento, a gente produz alimento suficiente para alimentar 10 bilhões de pessoas. 10 bilhões. A produção de alimento dá para alimentar. Só que o mundo tem 7,5. Está chegando nos 7,5 bilhões, tá? Então aí tem 2,5, né, de produção a mais. O problema é de distribuição, né? Da concentração de renda, que tem uma galera que tem dinheiro para comprar comida e outras que não tem. Mas não é uma questão de produção, não é uma questão de produção de alimentos. E esse conceito fala dessa questão de produção, né, de distribuição de renda. Então, é um buraco um pouco mais além. Mas, como que vai cair isso no vestibular, vai ter nos livros de vocês, então, superpovoamento ou superpopulação, lembrem que tem esse conteúdo. Fechou? Vamos lá. Então, taxa de fecundidade. Eu acho que eu tenho outro slide aqui falando da taxa de fecundidade. Então, eu já vou começar pela taxa de natalidade, tá? Vou pular aquele slide, porque eu retomo depois dele. Então, taxa de natalidade. Ó, para vocês lembrarem taxa de natalidade para nunca mais esquecer. Lembrem dessa palavra aqui, ó. É Natal, não é? Natal é a festa que a gente comemora o nascimento de Cristo, né? O nascimento de Jesus. Não é? Beleza, é isso. Taxa de natalidade é o número, a relação de números de nascimentos vivos naquele local, tá bom? Então, é o número de nascimentos pela população. Então, por exemplo, você vai ter aqui é por 1000, tá, gente? Não é porcentagem. Aqui tá falando em porcentagem, mas é por 1000, tá? Quando que vocês verem esse símbolo aqui, que tem 3 bolinhas, é porque é por 1000. Então, por exemplo, a cada... por exemplo, Limeira, né? Vamos supor que esses dados sejam de Limeira, né? Nascem 1.200 crianças e a população é de 1 milhão de habitantes. Ou seja, a cada... nasce 1,2 crianças por 1.000 habitantes. A cada 1.000 habitantes vai nascer uma criança, aproximadamente, por ano, tá? Então, é um dado estatístico, que depois eles conseguem ver se essa população vai crescer ou vai diminuir, eles têm as fórmulas, tá bom? O IBGE faz isso, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Beleza, gente? Então, olha, aqui, ó, aqui tem a fórmula. Número de nascimentos vezes 1000, por que vezes 1000? Porque esse dado vai dar por 1000, lembra? Vai dar aquele dado assim, né? Por 1000. Beleza? Dividido pelo número de habitantes, tá? Então, simples. Aqui, quando eu estou falando número de habitantes, é um número de habitantes total, tá, gente? Total. De toda a cidade. Se a gente fizer essa taxa de natalidade para Limeira, é o número de nascimentos dividido pelo número da população de Limeira inteira. Tá contando idoso, tá contando criança, tá contando homem, tá contando mulher, tá contando todo mundo, tá? É todo mundo. Então, é uma taxa que eles conseguem perceber assim, ó, 1.000 habitantes. Quantas crianças vai nascer por 1.000 habitantes? Ó, tem aquele bairro que tem 1.000 habitantes. Ah, vai nascer duas crianças, mais ou menos, para aquele grupo ali que tem mais ou menos 1.000 habitantes. Ok? Então, é uma taxa interessante já para a gente começar a entender projeções de se essa população vai crescer ou não, tá? Então, olha aqui, ó. Aqui tem um gráfico, né? Aqui, ó. Taxa bruta de natalidade por 1.000 habitantes no Brasil de 2000 a 2015, tá? Ó, 2000 tá aqui, então a gente tem o tempo, os anos, e aqui a gente tem a taxa de natalidade por 1000,
tá? Então, por exemplo, aqui está mais ou menos uns 22, mais ou menos. Mais ou menos, né? Então, o Brasil tinha uma taxa de natalidade de 22 crianças por 1.000 e ela foi decaindo conforme os anos, tá? Então, chegou em 2015 com aproximadamente 14, mais ou menos, crianças por 1.000 habitantes. Isso que é importante relembrar. Mas é fácil, é só vocês olharem, lerem o gráfico, tá? Sempre lembra, né, que aqui a gente tem os dois eixos, né? A gente tem o eixo X e aqui a gente tem o eixo Y. Ao contrário, desculpa. Eixo X e eixo Y. Eu falei, eu inverti, desculpa. Então, aqui ele está dando a taxa de natalidade por 1.000, tá, gente? Por 1.000. E aqui é o tempo, né? Então, você vai vendo que conforme passa o tempo, a taxa caiu. Caiu bastante, né? Caiu 8 pontos aí. Diminuiu em 8 o número de crianças. Relembrando, essa taxa, ela é uma taxa por 1.000 habitantes e população geral, tá? Diferente da próxima taxa que a gente vai ver agora. Essa daqui se chama taxa de fecundidade. Qual a diferença com a taxa de natalidade? Ela é a mesma coisa. Ela vai ver o número de nascimentos de criança. Ok? Isso não muda, tá? Mas ela vai fazer uma estimativa de quantidade de filhos que uma mulher teria ao longo da sua vida. Ou seja, ela não vai colocar a população total aqui, tá? Ela não vai colocar a população total. Vai só colocar a população das mulheres em idade fértil, de 15 a 49 anos, tá? Por quê? Porque daí a gente vai entender quantas, porque as mulheres que têm os filhos, quantos filhos, em média, essa mulher vai ter ao longo da sua vida. 2, 3, 4, 5. Daí a gente vai ver no próximo slide. Mas por que é importante isso, né? Por exemplo, guiar políticas públicas, ações governamentais, antecipar o mercado de consumo. Se está nascendo mais criança, precisa ter mais produto, vai precisar ter mais escola, mais hospital para criança. Se está nascendo menos, a gente vai ter que se adaptar a isso, hospital para as pessoas mais velhas, tá? Então tem que tomar as providências, né? Vai ter que se planejar conforme como que vai estar a dinâmica dessa população. Tem mais idoso? Está aumentando o número de idosos, diminuindo o número de crianças? A gente tem que ter políticas públicas para os idosos, beleza? Por exemplo, na vacinação do Covid, né? Começou lá com a galera de 90 anos, não foi? Se vocês lembrarem, 90 anos baixou rapidinho, 90, 89, 88, 87 foi baixando muito rápido, por quê? É uma população pequena. Então chegava qualquer 2.000 doses que chegava, vacinava rapidinho. Quando chegou na faixa de 30, 25 anos, 24 anos, que já é um grupo maior, deu uma emperrada. Por quê? Porque tem mais população. Tá entendendo? E daí o cara que administra a logística das doses tinha que saber, ó, a Limeira chegou nos 25 anos, eu não posso mandar 1.000 doses, eu tenho que mandar 10.000, porque é um grupo maior. Tá? Então, esses dados são utilizados não só para a gente estudar, entendeu? Geografia. É para a gente planejar política pública. E para o mercado também saber se vai fazer mais produto para criança, mais para idoso. Enfim, eles estão atentos a esses dados. Tá? Então, vamos lá. Aqui a gente tem um quadrinho da taxa de fecundidade. Tá? Beleza? Evolução da taxa de fecundidade no Brasil, tá? Em filhos. Isso daqui é em filhos, tá? Não é por 1.000, é em filhos. Filhos por mulher, tá? Então, lá em 1940, a gente tinha uma taxa de 6,16. Fechou? Em 1950, a gente tinha uma taxa de 621. Em 1960, 6,28. Então, era uma média de 6 crianças, 6 filhos, né, por mulher. Se vocês repararem, aqui na década de 60, teve uma ruptura. Por quê? Eu vou explicar melhor depois o que é esse processo lá para o final. Mas é chamado de êxodo rural, tá? Então, é a primeira vez, na década de 60 aqui, tá?
que o Brasil passa a ser, a população ser mais urbana do que rural. Então, a população, a partir daqui, começa a ser urbana, ou seja, começa a viver na cidade, tá? E isso é de extrema importância. Por quê? Quando que a gente está no campo, você tem lá onde cultivar o alimento para todo mundo, né? Quando que você vai para a cidade, né? É mais caro você cuidar do filho na cidade, é muito mais caro. Você tem que trabalhar, o salário, você tem que comprar tudo com o salário, você vai ter que comprar comida, tudo. E tem também o processo de emancipação feminina aqui também, né? A mulher começa a trabalhar, ela também começa a ter mais oportunidade de estudar, então elas começam a planejar melhor os filhos, a quantidade de filhos que vai ter, tá bom? Isso é do Brasil do modo geral, tá? Vai ter regiões do Brasil que esses dados ainda continuam, tipo 6 filhos por mulher. Vai ter cidades que vai ter regiões que vão estar assim. Mas, na média, tá? Já baixou bastante. Olha em 2010, ó. Em torno de 2 filhos por mulher, mais ou menos, na sua vida fértil inteira. Mas tem regiões que ainda continuam tendo mulheres que vão ter muito mais. Então é uma pela outra, tá? Uma média. Então uma mulher tem 5 filhos e a outra não tem nenhum. Daí a média fica 2,5 filhos para cada um. É nessa ideia que eles fizeram essa taxa, tá bom? Então vamos avançar. Então a gente já falou da população geral, a quantidade da população geral, né? Dados da população geral. Aqui a gente já está começando a olhar alguns indicadores que nos ajudam a fazer um prognóstico dessa população. E fazer análises suficientes para a gente nos planejar, tá bom? Então a gente falou de taxa de fecundidade e de natalidade, que são taxas que nos mostram a quantidade, né, a proporção de filhos de crianças, né, que nascem, seja por 1.000 habitantes ou por mulher, tá? Então vamos avançar. Taxa de mortalidade, tá? Taxa de mortalidade, o próprio nome diz, é de mortalidade, de quantas pessoas morrem, tá? Então, um exemplo, né? É por 1.000 habitantes também, tá, gente? Por 1.000 habitantes. É que nem a taxa de natalidade, só que aqui é de mortes, de óbitos. Então, por exemplo, um país, uma cidade, enfim, tem 5,5 milhões de habitantes. Tem 30 mil óbitos nesse ano, tá? Então, como que a gente calcula a taxa de mortalidade? Óbitos vezes 1.000, porque lembra que o dado, olha aqui, ó, é por 1.000, tá? Dividido pela população total. É a mesma coisa da fórmula da natalidade, só que a natalidade aqui, a gente ia colocar número de nascimentos vivos. Aqui a gente vai colocar um número de mortos, beleza? É a mesma fórmula, não muda, tá? E aqui deu uma taxa de natalidade, de mortalidade de 5,45, ou seja, morre 5 pessoas aproximadamente a cada 1.000 habitantes em um ano. Tá bom? É uma taxa. Cada 1.000 habitantes, 5 mortes. Fechou? E lembra que lá o outro lado tinha dado a cada 1.000 habitantes, uma criança nasce. Então, daí, já esse dado eu já consigo saber se a população vai crescer ou não. Vai ter uma fórmula que vai colocar tudo isso depois. Então, olha aqui, novamente, para, né, vocês se lembrarem. O cálculo da taxa de mortalidade é número de óbitos dividido pelo número de habitantes vezes 1.000, porque esse dado é por 1.000 habitantes. Se fosse por 100 habitantes, aqui seria 100, tá? Já iria mudar. Então, vamos lá. A gente falou de imigração, lembra? Emigração e imigração. Então, vamos lá. Também é importante para a gente saber se a população vai aumentar ou vai diminuir, tá? O que é o saldo migratório? É o número de pessoas que entram na cidade menos o número de pessoas que saem dessa cidade. Por exemplo, entraram 1.650 pessoas e saíram 500, por exemplo, de Limeira. Ou seja, Limeira ganhou um saldo migratório de 1.150. Isso poderia ser o contrário? Poderia dar um número negativo? Sim. Se esse número aqui, ó, de imigrantes for menor do que esse número, aqui vai ter uma perda de população. Então, vai ser um saldo migratório deficitário, né? Vai estar perdendo população, tá bom? Então, eu vou mostrar um gráfico aqui, um mapinha, na verdade,
com uma tabelinha para vocês entenderem. Então, vamos lá. Vamos ler aqui tudo bonitinho. Ó. Primeiro mapa. Índice de eficácia migratória, segundo as unidades da federação. Aqui tem a legenda, tá bom? A fonte, né? Aqui é a fonte também dos dados. E a gente também tem que ler aqui o título da tabela. Imigrantes, emigrantes e saldo migratório, segundo as unidades da federação localizadas nas regiões Nordeste e Sudeste. Tá bom? Então, ele só pegou Nordeste e Sudeste nessa tabela, tá? Nessa tabela. Entre 2005 e 2010, ou seja, 5 anos de análise dos dados. Então, aqui a gente tem os imigrantes, ou seja, quantidade de pessoas que entraram em cada estado, tá? E os emigrantes, né? Que é a quantidade de pessoas que saíram de cada estado, né? Olha o saldo aqui, ó. Ou seja, se entrou mais gente ou se saiu mais gente. Então, vamos dar um exemplo do Maranhão aqui, ó. O Maranhão tá aqui, ó. Maranhão é esse estado aqui, tá, gente? Ó. Esse daqui, ó. Porque tá vermelho também, tá ruim de ver aqui, ó. Mas é esse daqui. No Maranhão, entraram 105 mil imigrantes e saíram 270 mil pessoas. Ou seja, ela teve uma perda de 164 mil habitantes. Olha o sinal de negativo aqui, beleza? Agora vamos pegar um exemplo contrário, que o saldo migratório deu positivo. Olha a cidade, olha o estado de São Paulo, que é esse daqui, tá, gente? O qual que a gente vive. Entrou quase 1 milhão de pessoas, quase 1 milhão, e saiu mais de 700 mil. Ou seja, teve um saldo migratório, ou seja, a população aumentou no sentido de migração em 255 mil. Beleza? Então, o estado de São Paulo foi o qual que mais recebeu população. E o Maranhão foi o qual que mais perdeu população. Fechou? Então, daí aqui dá para vocês darem uma olhadinha melhor, parar aí o vídeo e dar uma olhadinha melhor em cada estado, tá? É claro que nesse quadrinho só tá esses estados aqui, tá, gente? Ó, só estão esses estados aqui, ó. Que é os estados do Sudeste e do Nordeste, tá? Tem, aqui no mapa tem os dados de tudo, mas aqui nesse quadro só tem esses dois dados. Fechou? Então, vamos lá. Crescimento vegetativo ou crescimento natural. O que essa taxa fala? É a diferença entre a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade. Então, eu fui lá, coloquei na fórmula. Taxa de natalidade e a taxa de mortalidade. Teve, não teve? A partir disso, você coloca e faz uma conta, tá? É simplesinho. Olha aqui, ó. Dá até para fazer uma taxa direta aqui, tá? Ó, número de nascidos vivos menos o número de falecidos pela população total, tá? Isso aqui é a taxa de natalidade, não é fecundidade. Fecundidade é só para as mulheres, lembra? Vezes 1000, porque é por 1000 habitantes, né? Então, a gente vai ter aqui, ó. Esse daqui é do Brasil desde 1900, tá? Aqui é 1900 até uma estimativa de 2020, beleza? Aqui não está contando a taxa de imigração e imigração. Elas também interferem, mas não vai ser no crescimento natural vegetativo. É no próximo, tá? Então, a gente tinha uma taxa de natalidade no Brasil de 45, ou seja, nasciam 45 crianças por 1000 e morriam 26 crianças por 1000 em 1900. Olha agora em 2000, né, mais recente. Nasciam 20 crianças e morriam 7 pessoas por 1000. O número já caiu bastante, né? E olha agora atualmente, né? Nascem 15 crianças e morrem 6 pessoas. Aqui tem N questões, tá, gente? Por que a taxa de natalidade e a mortalidade cai? Uma é daquelas que eu já falei na taxa de fecundidade. As mulheres se planejam mais, né? As pessoas agora vivem mais na área urbana e não na área rural, ou seja, mais na cidade do que no campo. Aqui tem uma questão também de métodos contraceptivos. Lá naquele gráfico lá da fecundidade, eu esqueci de falar disso, que bom que eu lembrei, que a partir da década de 80, eu vou voltar aqui rapidinho, tá? A partir da década de 80, cai novamente aqui, ó, porque tem os métodos contraceptivos, tá? Então, ficou popular, né, o uso de
de camisinha, enfim, e várias outros métodos, né, DIU, enfim, que diminui o número da taxa de fecundidade. Tá? E isso rebate aqui, né, gente? Ó. Você viu que a, a curva é bem parecida, né? Está totalmente ligado, tá bom? Então, os dados caem por N coisas. Outra, por que as pessoas morrem menos? Antigamente morria 26, agora morre 6, 7, 6. A medicina avançou, né? Tem vacinação, tem N coisas agora que é diferente desse período aqui. Essa taxa de mortalidade aqui tinha muita mortalidade infantil, não tinha vacina, né? Agora a galera começou a se vacinar, olha aqui, ó. Pode ver, ó, de 40 para 60, olha a queda aqui, ó. Depois se mantém. Coincidentemente, a partir da década de 60, de 70, é onde tem um boom da tecnologia, principalmente da medicina. Né? Então, a gente tem transplantes, a gente tem um monte de procedimentos médicos, remédios, né, que fazem com que essa taxa caia. Né? A gente começa a entender o porquê cai. Tá? Então, vamos avançar. Lembra que eu falei para vocês, ó, da próxima taxa? Crescimento absoluto ou demográfico, tá? Essa daqui já considera o saldo migratório. Ela é igualzinha o crescimento vegetativo, olha aqui, ó. Nascimentos menos mortes, só que aqui é o saldo migratório por 100, porque aqui é porcentagem, tá bom? Então, a gente coloca isso na fórmula e a gente sabe, né, quantos por cento, né, esse crescimento absoluto pode ser. Então, por exemplo, 6% de crescimento, a gente sabe, a gente vai colocar lá numa tabela que a gente vai acompanhando para saber, para fazer as estimativas da população brasileira. Não só brasileira, tá? De uma cidade, de um estado. Então, eu vou mostrar alguns outros, para a gente ir olhando todos esses dados. Então, olha aqui, por exemplo, ó, o Brasil cresce, ó, né? Ou seja, a população brasileira está aumentando. Só que ela desacelerou. Por quê? Olha a taxa média de crescimento, ó, tá caindo, ó. Tá vendo? Por quê? Tá nascendo menos gente, tá morrendo menos gente. Só que aquela diferença é menor, né? Não é que nem aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha o crescimento natural, não era 19, ó, 24, 29. Olha agora é só 9, 13. Esse número impacta aqui. E é claro que tem o saldo migratório também, né? Pode ser que mais gente tenha saído do Brasil ou mais gente entrado. Isso também para uma cidade, para uma região, tá? Então, tem todos esses aspectos para se pensar. É um pouco complexo, eu sei, mas é importante de vocês saberem. Vai ter várias aulas no YouTube, qualquer coisa, consultem essa aula quantas vezes vocês quiserem. Tem no livro também, porque são coisas que tá no dia a dia da gente. Vocês vão ouvir isso no jornal, quando vocês abrirem um livro de geografia, vai estar lá, beleza? Então, tá terminando, tá, gente? Tá terminando. Então, eu falei 30 minutinhos, eu sei que tá mais, mas vamos lá. Migrações internas, tá bom? Ou seja, a gente tentar entender alguns movimentos dentro de um país ou dentro de um estado, tá? O primeiro deles, mais simples, migração pendular ou mobilidade pendular. Ou seja, é aquela realizada diariamente no cotidiano da população. Por exemplo, vocês estão na sua casa dormindo, vocês vão para a escola, substitui esse trabalho por escola, tá? E voltam para casa depois do almoço, né? No outro dia você sai da sua casa, vai para a escola de novo, volta para sua casa. Daí de novo você sai da sua casa, vai para a escola e volta para sua casa. Beleza? Os seus pais também devem fazer isso, né? Eles estão na casa deles, acordam de manhã, vão para o trabalho, volta para casa no finalzinho da tarde. No outro dia eles acordam de manhã, vão para o trabalho e assim por diante, beleza? Todos os dias faz esse movimento, né? Tem pessoas que até se locomovem por cidades. Olha aqui, ó, novamente um mapa aqui, ó, migrações pendulares por motivo de trabalho com destino a Belém, Pará, no ano de 2010. Olha aqui a legenda, ó. Beleza? Então aqui, ó, intensidade das migrações. Quanto mais escurinho, mais grosso for aqui o rainho, maior o número de pessoas sai de uma cidade para ir para Belém. Então, por exemplo, olha aqui, ó, Santa Isabel do Pará, olha aqui, ó,
mais ou menos aí entre 9 a 44 pessoas saem dessa cidade para estudar, trabalhar, enfim, fazer as coisas em Belém, beleza? Então esse movimento não é só saiu da sua casa, foi para a escola e voltou, também é entre cidades. Então a gente consegue ver que a população está movimentando o tempo todo, tá? Migração sazonal, tá? Migração sazonal. Por que ela é importante? Porque ela é um tipo de migração que a gente já sabe que vai acontecer. O que é sazonal? Sazonal é, por exemplo, assim, todo ano tem o Rock in Rio, não tem? Então, todo ano, sei lá, mês de outubro, por exemplo, tem o anúncio, né, que vai ter o Rock in Rio. Então, eles já, ó, em outubro vai ter o Rock in Rio. Então, a gente sabe que é sazonal. A cada um ano, né, é um período, a cada um ano tem esse evento. Aqui é a mesma coisa, tá? Então, eles até falam, né, tipo de migração que se caracteriza por estar ligada às estações do ano. Aqui, nesse exemplo, vai ser por as estações do ano. Por exemplo, onde que mais acontece? Lá no Nordeste brasileiro, é um exemplo, tá? No inverno, aqui é a Caatinga, tá, gente? Aqui é o semiárido, que já é seco, né? No inverno fica mais seco ainda. O que a galera faz? Vai para o litoral, porque o litoral é mais úmido. Quando que volta o verão, que volta o período da chuva, eles voltam para a terrinha deles lá no sertão, tá? Então, todo mundo já sabe, né? O governador já sabe, todo mundo já sabe que vai chegar no inverno, que é mais seco, eles vão para o litoral, porque é mais úmido, chove mais no litoral. Quando que voltar o verão, que o verão, apesar de ser mais quente, tem chuva, eles voltam para a terra deles, beleza? Então faz esse movimento, que aqui é chamado de transumância também, tá? Migração sazonal ou transumância, beleza? É um exemplo. Outro tipo de migração interna é o que a gente conversou lá em alguns slides atrás, chamado de êxodo rural. O que é o êxodo rural? Lembra essa palavrinha que acho que muitos de vocês conhecem por causa da Bíblia, né? Que significa saída, né? Lembra lá na Bíblia? Lá na Bíblia o que falava? Que Moisés saiu do Egito. Êxodo do Egito. Êxodo de Moisés. Ou seja, Moisés pegou os hebreus e ripou da onde que eles estavam sendo escravos, que era no Egito. Aqui é a mesma coisa, tá bom? Êxodo rural. Da onde que... Lá no exemplo de Moisés não é o êxodo do Egito? Ele está no Egito e sai do Egito. Aqui é a mesma coisa. Ele está no rural, ele está no campo, ele está vivendo num sítio, numa fazenda. Ele sai do sítio, sai da fazenda e vai para a cidade, tá bom? Então é a saída, vou até marcar aqui, ó, do campo, beleza? Tem várias causas por causa disso, tá, gente? Mas o mais importante é vocês saberem que é essa transferência de populações rurais para o espaço urbano, tá bom? Então, por exemplo, a industrialização é um fator, expansão do setor de terciário, que é de comércio e serviço, mecanização da agricultura, são vários fatores, tá? Mas lembrem disso, lembra que êxodo é saída, tá saindo de algum lugar, tá? Olha aqui uma imagenzinha aqui, ó, campo, cidade, beleza? Olha aqui o êxodo rural. A galera tá saindo do campo para morar na cidade. Beleza? Isso também é um dos fatores importantes para a gente entender por que a população tem menos filhos, né? Porque as mulheres estão tendo filhos mais velhas e não tão mais novinhas, tá? Então, são N questões que a gente tem que pensar, tá bom? Porque a mudança na dinâmica da nossa população tem várias interferências, né? Antes as mulheres tinham filho com 15, 16, 14 anos. Tem isso, hoje em dia tem, mas antigamente no campo era mais, né? Há anos atrás era mais comum, né? Hoje em dia as mulheres estão estudando, estão indo para a faculdade, estão fazendo várias coisas, estão se planejando melhor e já não tem mais 10, 15, 20 filhos, já tem 2, 3 ou até menos. Tá? Então são N coisas, tá? Acesso à escola, acesso ao conhecimento, né, de que se tem métodos contraceptivos, são várias coisas que vão influenciar, e uma delas é o êxodo rural,
tá bom? De tudo aquilo que a gente já vinha falando nos outros slides, tá? Um dos últimos aqui, tá, gente? Nomadismo, tá? Nomadismo. O que que é nomadismo? Nomadismo é um tipo de migração que a sociedade humana já fez, né? Que é o quê? Você vai viajando de local a local, ano a ano, tá bom? Tempos em tempos, semanas a semanas. Então, eles não têm um lugar fixo, eles não têm uma casa, não têm uma moradia. Não é que nem a gente, que a gente está aqui, já tem a casa, enfim, mora numa cidade. E eles não, eles vão caminhando, né, pelos territórios. Está acabando, tá, esse tipo de migração. O que eu lembro, assim, de cabeça são, né, o exemplo que eu coloquei aí, algumas caravanas no deserto, que são, na maioria das vezes, comerciantes. Então, essa galera compra mercadoria e vai indo de local a local para vender. E o que a gente conhece aqui no Brasil tem os que a gente chama dos ciganos, né? É uma galera que são nômades, que eles vão circulando pelos territórios. E a gente também tem um outro termo que é até engraçado, que chama os malucos de BR, né? Que é aquela galera que pega uma mochilinha, taca uma mochilinha nas costas, vai pegando carona, vai numa cidade, trabalha, vende a arte deles, vende o brinco, né? Todas essas peças artesanais, ou faz semáforo, né? Ou, malabarismo. E essa galera não se fixa num ponto, né? Elas estão indo, cada dia estão numa cidade diferente, também são nômades, tá? Tá em extinção, é quase raro, é difícil a gente ver, mas a gente ainda tem alguns exemplos aí, né? E vamos lá, última coisa, tá bom? Pirâmide etária no Brasil, tá? O que é uma pirâmide etária? É um gráfico que é dividido em duas colunas, entre homens e mulheres, e cada linha, cada faixa é uma faixa de idade, faixa etária que a gente chama, tá bom? Então, elas se subdividem aí, né, em várias faixinhas, e a gente vai, a partir dessa pirâmide, porque ela parece uma pirâmide assim inicialmente, a gente consegue tirar algumas conclusões dessas populações, olhando só a pirâmide, tá? Então, eu vou mostrar um exemplo para vocês que é muito mais fácil. Então, vamos lá. Então, tem aqui o que a gente chama de transição demográfica, ou seja, né, como que a gente consegue perceber, analisar a transição demográfica desse povo, ou seja, a transição da população, tá bom? Então, olha aqui, ó, em preto estão os homens, em vermelhinho as mulheres, tá? Então, vamos lá, ó, aqui, então a gente tem aqui o eixo da idade, então aqui as idades mais novas, abaixo de 15 anos, e aqui acima de 65. Então, vamos primeiro olhar esse primeiro estágio aqui. Então, toda vez que eu olhar uma pirâmide etária de qualquer país, tá bom? Qualquer país, que você vê que está desse modo aqui, parecido uma pirâmide mesmo, bem afunilada aqui em cima, mais baixa do que as outras, né? Você pode ver que ela é mais baixinha do que as outras. E bem gordinha aqui embaixo, mais alargada na base, o que significa? Significa que ela tem uma desculpa, que ele tem uma alta taxa de natalidade, ou seja, nascem muitas crianças, só que a taxa de mortalidade é alta também, porque os idosos não tem tantos idosos, ou seja, quer dizer que está morrendo bastante, principalmente mortalidade infantil, porque essa galera não reflete aqui na idade adulta, tá vendo? Então, a base é larga, porque está nascendo muita criança, mas como que tem uma taxa de mortalidade muito alta, principalmente de crianças, essa pirâmide afunila, tá bom? Então, esse é o primeiro estágio. Caracteriza o quê? Principalmente países muito pobres, tá bom? Países muito, muito pobres. A gente vê uma pirâmide desse jeito. Então, se vocês tiverem lá uma prova, mostrarem essa pirâmide exatamente assim, ó, certinho, você vai falar um país pobre, né? Um país que tem dificuldades de distribuição de renda, muita gente passa fome, tem problema na saúde, na educação, na distribuição de renda, tá? País pobre que eu tô falando socialmente, não no PIB do país, tá? Porque de repente o PIB do país é gigantesco, mas tem uma população pobre muito grande. A gente consegue enxergar aqui, tá? Porque as pessoas têm muitos filhos, mas não conseguem manter esses filhos, né? Porque não tem água encanada, né? Não tem comida, então a consequência é a fome.
a fome e a morte, né? Tá bom? Não tem muito hospital, então as crianças acabam morrendo por doenças simples, né? Então, não tem água tratada, todas essas coisas acabam que essa mortalidade, principalmente das crianças aqui, ó, seja grande, tá bom? E os idosos, como que as crianças não sobrevivem, os idosos também não, né? Se precisar de um hospital, não tiver hospital, o senhorzinho e a tiazinha lá não vão conseguir e vão acabar morrendo, tá? Então, um retrato de países miseráveis, pobres, tá? O segundo estágio ainda mantém uma alta taxa de natalidade, tá vendo? Então, olha aqui a base, ó. A base continua gordinha, só que tem uma queda na taxa de mortalidade. Vocês estão vendo, ó. Aqui, ó, é mais magrinho. Olha aqui, ó. Aqui já tá mais cheio. Por quê? Uma maior parte das crianças que nascem aqui já consegue se manter ali. É claro, né? Os adultos, né? Essa galera já não é mais criança, os adultos, mas a gente vai percebendo um avanço. A galera já não morre tão cedo, né? Então, tem o maior número de adultos aqui, beleza? Depois a gente tem o terceiro estágio, que é esse estágio 3 aqui, ó. Queda na taxa de natalidade e manutenção de baixa de mortalidade. Ou seja, olha aqui, ó, o que antes estava funilado para cá, né? Ó, taxa de natalidade, ela começa a diminuir, tá vendo que ela está começando a curvar para dentro? Aí a taxa de mortalidade se mantém, ou seja, a galera já não morre tanto. Então olha a galera aqui, ó, a galera mais velha começando a ficar quase do mesmo tamanho da população infantil. Olha o que era anteriormente. Era um pouquinho só da galera que chegava ali acima dos 65 anos. Olha agora, já tem, né? Uma boa galera. Né? E aqui a taxa de natalidade começa a diminuir. Beleza? O último estágio é o combo, né? Taxa de natalidade e mortalidade muito baixa. Olha aqui, o número de crianças começa a ser menor, ó, do que a adulta. Aqui não, né? O número de crianças é maior, adulta e idosos menores ainda. Olha aqui, ó. Adultos e idosos, então, principalmente os adultos, é maior do que de criança. Na maioria das vezes, a gente vai ver que, por exemplo, um país está se desenvolvendo, ou seja, está melhorando suas condições sociais, quando que a gente vê uma condição dessa e o país está começando a chegar numa condição dessa. Isso aqui é chamado de transição demográfica. Eu vou mostrar um exemplo claro, que vocês vão ver no mapa, no gráfico, desculpa, essa transição demográfica no Brasil, tá? Olha lá, ó. Brasil, população em 1950, tá bom? Olha aqui, ó, igualzinho do estágio 1, igualzinho do estágio 1. Beleza? Alta taxa de natalidade, a base é grande, é larga, tem muita criança, pouco adulto e muito menos ainda de idosos. Por quê? As crianças nascem e não passa de 5, 6 anos. Então, olha aqui, ó, esse monte de criança aqui, ó, não consegue passar, tá bom? Por quê? Por aquelas questões que eu já tinha falado antes para vocês. Não tem saneamento básico, não tem hospital, não tem vacinação, não tem escola, não tem, a galera vive na miséria. Então, as famílias aqui tinham 20 filhos, sobrevivia 2, 3. Tá bom? Morria muita gente, principalmente crianças. Olha em 1985, tá? Há um pouquinho mais de 35 anos atrás. A gente já começa a mudar. A gente ainda tem uma taxa de natalidade alta, mas olha a taxa de mortalidade. A gente já começa a perceber que aqui começa a ficar mais gordinho, ou seja, a criança nasce, poucas delas morrem e começa a subir os degrauzinhos da idade. E a galera mais velha também começa a aumentar. Olha aqui, ó. O máximo que chegava aqui, né? Olha aqui, ó, já subiu um degrauzinho a mais. Ou seja, é um indício de que a taxa de mortalidade está caindo, tá? E a taxa de natalidade ou se manteve, muito provavelmente se manteve ali mais ou menos igual, mas já está começando a cair, né? De natalidade. De mortalidade aqui já mostra que caiu. Olha aqui, em 2020, tá? Olha aqui, ó.
as crianças começam a diminuir, ou seja, a taxa de natalidade cai, consequentemente a taxa de fecundidade também, e a taxa de mortalidade cai mais ainda. Olha aqui a quantidade de adultos e de idosos agora. Se vocês observarem bem aqui embaixo, ó, aqui é 0 anos, aqui é 5, aqui é 10, tá? Olha aqui é a mesma coisa, tá? 5, 10. Beleza? Olha aqui, antigamente as crianças nasciam e não passava dos 5 anos. Agora as crianças, ó, aqui já começou a ampliar, mas aqui o número de crianças diminuiu, né? Mas elas passam facilmente da marca dos 5 anos. É que diminuiu o número de crianças, não é que está morrendo criança, diminuiu o número de crianças. Como que a gente percebe isso? Por isso que eu falei para vocês, ó, taxa de natalidade alta, mas ó, você não vê o reflexo para cima da pirâmide. Aqui já não. Você vê que a taxa de natalidade caiu e da mortalidade diminuiu, porque olha aqui, ó, olha o nível aqui, ó, nível mais alto, aqui, ó, olha lá, já subiu aqui uma faixa de uns 5, 10 anos a mais de expectativa de vida. Se a expectativa de vida aqui era 60 anos, aqui já foi para mais ou menos 70, 75 anos. Beleza? Então, os idosos vivem mais, em torno aí de 10 anos a mais. Isso é reflexo do quê? Melhores condições de distribuição de renda, de alimentação, acesso a medicamentos, acesso a vacinas, acesso a hospitais de qualidade. O Brasil tem um SUS, né? Todo mundo, se tiver qualquer coisa, pode ir num postinho, pode ir no hospital que você vai ser atendido. Então, isso reflete. Né? E o SUS foi criado ali, se eu não estou enganado, no final da década de 80. Então, isso também mostra, né? Os dados refletem isso, né? Beleza, gente? Então é isso. Eu falei bastante, deu mais de 1 hora. A intenção era ser menos, mas é isso, tá? Então, vou deixar na descrição do vídeo todos os vídeos, links, tudo. Olhem eles. Se tiverem alguma dúvida, manda mensagem para mim, tá? Mas eu vou deixar tudo lá. Então, assistam as outras aulas, porque senão vocês vão ficar perdidos. Quando que eu for passar prova, for passar atividade, vai ser tudo a partir disso que eu tô fazendo. Se vocês não tiverem nada anotado, não vai ter jeito de fazer, tá bom? E daí depois não adianta nem reclamar, tá? Mas é isso, gente. Se cuidem. Quando chegar o dia da vacina de vocês, que já está em 17 anos, daqui a pouco está chegando na idade de vocês, tomem, tá bom? Que isso é um bem não só para você, mas coletivamente, tá bom, gente? Se cuidem. E é isso, até mais.